Também cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus, dá um glória aqui bem forte para Ele. Glória a Deus. Aleluia. Eu também, viu? Eu estou muito feliz. Estou com o coração alegre no Senhor. A última vez que eu vim aqui, eu estava comentando com meu esposo, pastor Júnior Moura. Eu estava com 5 meses de gestação. Estava grávida da Maria Alice. Cheguei aqui nessa igreja, participei de um culto abençoado com essas mulheres de Deus. E foi uma bênção. E fico muito feliz em retornar aqui mais uma vez. Eu soube que o encontro ontem foi muito abençoado. Deus falou tremendamente. E eu não tenho dúvida que hoje não vai ser diferente. Você vai sair daqui com seu vaso transbordando para a glória do nome de Jesus. O que você veio buscar aqui, você vai levar. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Amém. Aleluia. Vamos ler mais uma vez a palavra de Deus. Está lá em 2 Reis, no capítulo 4, versículo de 1 a 7. A história dessa mulher que estava passando por um momento de crise na sua vida. Versículo 1 diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu lhe perguntou: como eu posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada. Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peças muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Olha aí que vitória. Aleluia. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz com a mulher que busca a ajuda dos céus, com a mulher que crê no sobrenatural, com a mulher que crê no milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu vejo aqui o tema desse congresso: frutificando em tempos de crises. E eu vejo uma mulher vivendo essa situação, uma situação de crise. E o que é a crise? A crise, ela é uma situação complicada que chega nas nossas vidas. Uma situação de falta, uma situação de escassez. A crise, ela chega, e quando ela chega, ela não avisa. Ela não avisa, mas saiba que na vida do crente, a crise, ela tem momento para começar, mas ela também tem tempo para acabar. Ela tem tempo para acabar, porque quando Deus disser que acabou, acabou. E aí vai ser só cantar. E foi assim na vida dessa mulher. E uma pessoa, ela pode atravessar diversas crises. Crise na saúde. Eu passei uma crise na minha saúde um dia desses. Estava bem, nunca tive uma dor. E passei 40 dias dentro de um hospital, sendo aperfeiçoada por Jeová. Aleluia. Frutificando para a glória de Deus. Crise na saúde. É tão difícil porque muitas vezes você quer fazer a obra de Deus e não consegue, porque é tanta dor, você não consegue se levantar, você muitas vezes não consegue reagir. Momentos de crise. Crise na saúde, crise no casamento, crise na família. Nós sabemos que o nosso país, ele está vivendo uma crise política. Acontecimentos que estão fazendo com que o nosso país vá de mal a pior.
Eu vejo na Bíblia também um homem que passou por uma crise, por várias crises, que foi Jó. Você sabe como Jó ele foi provado. Jó ele passou uma crise no seu casamento, ele tinha uma mulher louca, que falava como uma louca. Crise no seu casamento, Jó também atravessou uma crise financeira, ele perdeu tudo que ele tinha. Jó passou uma crise com os seus filhos. Jó passou uma crise com os seus amigos. Mas saiba que se você nunca experimentar crises na sua vida, você será um cristão infrutífero. Você não vai conseguir frutificar. Você sabia que as árvores que elas vivem em terrenos secos, elas precisam criar raízes. As árvores que não conseguem criar raízes nos terrenos áridos, elas não sobrevivem. Elas precisam criar raízes porque é lá embaixo que ela vai conseguir extrair nutrientes. É lá embaixo que ela vai conseguir extrair água para ela não secar e morrer. Da mesma forma é o crente na presença do Senhor. Se o terreno estiver seco, dá glória, porque é Deus querendo fazer você criar raiz. Deus está fazendo você criar raiz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus quer ensinar você a ser vitorioso, a você frutificar. Frutificar, amadas, fala de você ter o caráter semelhante ao de Cristo, você ser parecido com Ele. Você quer ser parecido com Jesus? Eu quero. É você amar como Cristo amou. É você falar como Cristo falou. É você gostar das coisas que Ele gosta. É você abominar as coisas que Ele abomina. É você frutificar. É você ser uma cristã mansa. É você ter domínio próprio. É você saber dominar a sua língua. Frutificar. E às vezes, Deus, para me ensinar a frutificar, é preciso que Ele nos leve para tempos de crise. Eu vejo que a viúva, ela vivia essa crise, por quê? Ela havia perdido o seu esposo. Ela chega para Eliseu e fala: eu sou esposa de um homem de Deus, um homem que temia o Senhor, mas ele morreu. E eu vejo que a angústia que aquela mulher sentia por ter perdido o seu marido, que era um homem de Deus, era muito grande. Ela estava endividada, mas ela tinha renda chegando dentro da sua casa, porque o marido dela trabalhava e sustentava ela, mesmo endividada. Mas agora as coisas haviam piorado, porque agora ela não tinha mais renda para continuar sobrevivendo, e muito menos para pagar aquela dívida. Estava lá os filhos dela sofrendo. O credor já não aguentava mais, queria levar os filhos dela como escravos, porque esse era o costume de antigamente. As viúvas eram oprimidas, as viúvas sofriam demais. E quando elas já tinham vendido tudo dentro de casa para tentar pagar a dívida e não conseguiam pagar, só restavam os filhos. E era isso que estava acontecendo na vida daquela mulher. Ela ia perder os seus filhos para serem escravos. Eu vejo Deus usando esses problemas na vida da viúva para ela ter uma nova experiência com Ele. Uma nova experiência. Sem a crise, você não vai viver o milagre. Com muito dinheiro no seu bolso, você não vai ver Deus fazendo a providência chegar na tua vida. Aleluia! Você quer ver a providência de Deus? Vai precisar muitas vezes faltar as coisas dentro do seu lar, para Deus mostrar que está com você. Para Deus mandar maná do céu, como Ele fazia lá quando o povo estava no deserto caminhando. Aí você vai dizer: eu sirvo a um Deus grande. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você com muita saúde, você não vai conhecer Jeová Rafa, o Deus que cura. Aleluia! Louvado seja o nome. É no momento de crise que nós deixamos de ser crianças espirituais e nós amadurecemos. A crise, ela nos ensina
coisas que nós não iríamos aprender de outras maneiras. Eu acompanhei um testemunho de uma pessoa que ela há 10 anos trabalhava numa empresa. 10 anos, estava lá todo mês, na conta dela sendo debitado, aquele dinheirinho, tudo certinho, ela acostumada. Tinha uma vida razoável, não era rica, mas estava vivendo bem, 10 anos trabalhando. E chegou um dia que aquela empresa, do nada, ela faliu. E ali aquela mulher, ela agora se viu vivendo uma crise. Ela não tinha mais como se sustentar. Mas aquela mulher, ela tomou uma atitude. Ela começou a fazer bolo. Ela vendeu o bolo dela. O bolo era muito bom. Aquele bolo foi se tornando conhecido. Daqui a pouquinho, as pessoas começaram a dizer, olha, você vende bolo, você faz bolo muito bem, vai vendendo. E ali depois ela alugou um quartinho no quintal de uma casa. E aí depois ela já tinha dinheiro para contratar um funcionário. E a empresa foi crescendo. E hoje em dia, ela é dona de uma rede de docerias numa cidade. Por quê? Porque ela precisou passar por um momento de crise, senão ela estava até hoje trabalhando na mesma empresa, quem sabe 20 anos, vivendo a mesma vida, mas Deus queria abençoá-la. E Deus, Ele faz assim. Então, é preciso que nós saibamos agradecer. Eu vi um pastor certa vez dizer, se nós fôssemos mais inteligentes, nós orávamos pedindo provas a Deus. Imagina você orando, Deus, me dá uma prova nova, Jesus. Quem quer orar assim? Jesus, eu quero luta. Eita, ninguém quer, né? Mas amado, eu só passo no vestibular, numa faculdade, se eu for provada. E eu preciso ser aprovada. Você também só passa nas lutas da vida se você passar pelas provas e ser aprovada. Você vai ter experiência nova com Deus. Eu vejo ali na tempestade. Você lembra daquele episódio onde Jesus ele acalma a tempestade? Está lá Jesus dormindo no barco, os discípulos aperreados, sem saber o que fazer. Aí Jesus chama eles de homens de pouca fé, levanta ali, acalma aquela tempestade. Os discípulos ficam surpresos, ficam estarrecidos, mas ao mesmo tempo eles ficam alegres, dizendo, quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus quer fazer você ficar desse jeito, dizendo assim, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse que acalmou essa tempestade tão difícil na minha vida? Que Deus é esse que salvou a vida do meu esposo? Porque eu não tinha nada, não dava nada mais pelo meu esposo, mas Deus salvou. Que Deus é esse que tirou meus filhos das drogas? Meu filho já vendeu tudo dentro de casa, ninguém mais dá nada por ele, mas Deus restaurou. Você vai ficar admirada com o que Deus vai fazer. Aleluia. Toma posse dessa palavra. Aleluia. Deus quer te ensinar coisas através das lutas que você não aprenderia de outra maneira. Mas olha, eu aprendo com essa mulher que nos momentos de crise, a gente não pode só ficar assistindo o nosso lar desmoronar, os problemas se agigantando. Nas horas de crise eu preciso tomar uma atitude. Aí vai lá no versículo 1 que aconteceu. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Ela se levantou. Não foi assim? Ela estava em casa, e ela podia ficar em casa, ela não estava pecando se ela estivesse em casa. Mas ela se levantou quando ela viu a família dela se acabando. O marido já tinha morrido. Os 2 filhos que ela tinha agora iriam ser levados como escravos. E foi preciso ela sair da zona de conforto. O que nos falta muitas vezes, amadas, nos momentos de crise, é atitude. É a gente se erguer. É a gente procurar o caminho certo. Como essa mulher procurou? Ela foi até o homem de Deus. Ela foi até o próprio Deus buscar algo da parte de Deus, algo da parte do Senhor.
Eu quero, quando eu estava meditando nessa palavra, eu quero fazer um paralelo com a outra história da Bíblia. Eu vejo aqui essa mulher, a viúva, com os seus 2 filhos sendo levados à mercê de serem levados como escravos. E lá em Mateus tem uma outra mãe também, como essa viúva, que é a mulher cananeia. A mulher cananeia, ela tinha uma filha, e a sua filha estava também escrava. Ela já estava escrava. Ela não ia ser levada escrava como esses 2 não, mas ela estava escrava do diabo. Ela estava sendo escravizada porque ela estava endemoniada. 2 mães, uma com os filhos a serem levados como escravos e a outra com a filha já escravizada pelo diabo. A menina estava endemoniada, a mãe estava desesperada. E nós sabemos que uma mãe, ela faz tudo pelo seu filho, não é assim? Tudo. Quem sabe a mulher cananeia já tinha procurado médicos, já tinha procurado especialistas dentro das suas condições. Quem sabe essa viúva também, a Bíblia não nos conta, mas provavelmente ela buscou ajuda, ela procurou parentes, quem sabe, eu não sei. Ela fez algo, ela tentou começar alguma coisa, talvez ela tenha tomado outras atitudes, mas ela não conseguiu livrar os seus filhos da escravidão. Uma mãe, ela faz tudo pelos seus filhos. Eu me lembro quando eu estava no hospital, minha mãe, a irmã Sandra Técio, ela ficou com as minhas 2 filhas, com Clarinha e com Maria Alice, que tinha acabado de nascer. A gente sabe que recém-nascida acorda a noite toda, né? Até hoje. Até hoje ela acorda a noite toda. E minha mãe precisou ficar com ela. Eu vejo mãinha vendo a minha dor como se fosse a dor dela, vendo a minha angústia como se fosse a angústia dela. Eu ligava para a mãe e dizia: mãe, como é que Maria Alice está? Ela fazia: tá bem, minha filha. Mãe tem dores musculares terríveis, problemas nos ossos, tem uma hérnia de disco, tem tanta coisa, né, mãe? Tem tanta coisa que compromete a saúde dela. Mas ela estava lá. Ela esqueceu a dor dela para cuidar da minha dor. E uma mãe, ela faz isso pelos seus filhos. Ela faz isso. É Deus quem dá essa capacidade. Como é que Maria Alice está, mãe? Ela está dormindo. Ela dorme a noite toda. Eu acreditava. Por quê? Porque ela sabia que a minha dor ia aumentar. Se ela começasse a me dizer: minha filha está dando trabalho, minha filha está difícil demais, Clarinha está dando trabalho. Como é que Clarinha está? Clarinha está uma bênção. Era assim que acontecia. E eu tenho certeza que com essas mães aqui não é diferente. As mães, elas não ficam aceitando a destruição dos seus filhos passivamente. E é tempo, amados, das mães clamarem pelos seus filhos. Muitas vezes nós nos esquecemos desse detalhe, fazemos de tudo, lutamos, colocamos nas melhores escolas, queremos educar, damos palmada quando eles merecem, damos amor quando eles merecem, mas esquecemos de clamar, de orar pelos nossos filhos. E nós precisamos ter isso com senso de urgência. Urgência. A mulher cananeia, ela correu. Jesus nunca ia nas terras de Tiro e Sidom, mas ele foi e ela não perdeu a oportunidade. Nós perdemos a oportunidade de estarmos clamando pela nossa família, de estarmos clamando pelo nosso casamento, de estarmos clamando pelos nossos filhos. Imagine se o seu filho um dia estivesse numa casa e essa casa estivesse pegando fogo. O que é que você iria fazer? Se você escutasse o grito: mamãe! Aí você ia dizer: peraí, meu filho, que eu preciso ir trabalhar. Depois eu preciso ir lá no círculo de oração, orar um pouquinho. Que eu preciso ir fazer algo ali, eu não sei o quê, e depois eu vou ali lhe salvar. Eu tenho certeza que não. Você iria com toda a urgência que fosse preciso. Você largava tudo. Você não queria saber se fosse se queimar, mas você entraria na casa em chamas. Você também não ia querer saber se ia morrer, mas você ia lá salvar a vida do seu filho. Senso de urgência. Aleluia.
Aleluia! Mas não! Perdemos tempo! E os nossos filhos crescendo, sendo manipulados, engodados pelo inimigo das nossas almas. Quando foi a última vez que você orou pelo seu filho? Quando foi a última vez que você entregou ao Senhor um jejum pela vida do seu filho? Que você fez um voto ao Senhor? Que você se colocou de joelho e as lágrimas derramaram pela vida dele? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senso de urgência. Aquela mulher estava lá tendo a sua fé crescer, vendo a sua fé crescer. Porque agora ela sabia que a solução para os seus filhos estava em Deus. E ela foi até o profeta. Olha, eu continuo aqui aprendendo mais um pouquinho dessa palavra. Quando Eliseu pergunta àquela mulher: mulher, como eu posso te ajudar? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: a tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Olha, nos momentos de crise, Deus ele pode usar o que eu tenho, o que você tem, se nós tivermos a disposição de oferecer a Ele. Você acha que não tem nada, você acha, mas Deus ele diz que você tem. E Deus diz que o que você tem, Ele vai usar. Você acha, você pensa que não tem nada. Lembra de Moisés, quando Deus olhou para Moisés e perguntou a ele: Moisés, o que é que tu tens nas tuas mãos? Ele disse: eu tenho uma vara. Moisés achava que ele não tinha nada. E aparentemente aos nossos olhos Moisés não tinha nada mesmo. Mas foi com aquele cajado que Moisés tocou ali na rocha e desceu água da rocha. Foi com aquele cajado que o mar vermelho foi aberto. Aleluia. Olha, é porque parece que nós esquecemos que é o Senhor quem nos prepara, que é o Senhor quem nos capacita. A gente fica achando que os méritos são nossos, que a capacidade é nossa. Ah, porque eu sou muito inteligente, ah, porque eu sou muito capaz, ah, porque eu sei fazer. Não, a sua capacidade vem do Senhor. Aleluia. Hoje o Senhor está aqui te chamando e perguntando a você: o que é que você tem nas tuas mãos? Porque eu quero usar, eu quero usar, eu quero usar. E Ele vai usar o que você tem. Todos nós, amado, temos algo que pode ser usado por Deus. Quem disse que Deus precisa de muito? Quem foi que disse isso a você? Deus ele não precisa de muito. Deus ele só precisa de um coração disposto a oferecer a Ele o que nós temos. Aleluia. Sabe por quê? Deus ele mostra pra gente, lá naquela história, onde estava Gideão com os 300. Aliás, Gideão estava com 32 mil para lutar contra os medianitas. Já era pouco ao ver humano. Os medianitas tinham 135 mil homens no seu exército. Gideão estava só com 32, Deus ainda diz: tem muita gente. Aí vai embora 22 mil os medrosos. Aí fica com 10 mil. E Deus diz: ainda tem muita gente. Acabam só os 300. E Deus ele fala lá na sua palavra. Ele fala na sua palavra assim: olha, ainda tem muita gente, a fim de que não se orgulhem da sua própria força. Olha, Deus ele quer usar você, mesmo você achando que não vai conseguir. Mesmo você achando que o seu exército está pequenininho demais. Mesmo você dizendo: Deus, as minhas forças são tão pequenas e essa luta é tão grande. Deus ele quer usar você com os 300. Deus ele quer usar você com a vara. Deus ele quer usar você com um pouquinho de azeite que tem na tua casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que é que você tem em casa? Você tem um joelho para dobrar. Você tem louvor, mesmo cantando desafinado para Jesus, mas não deixe de cantar.
Eu vejo lá Paulo e Silas na prisão, irmã Marlene. Estava lá, aquela prisão cheirando mal. Eles estavam lá sofrendo, presos. Mas começaram a cantar. E um milagre foi acontecendo. Aleluia! Louve, 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 louve. Deus manda te dizer nessa tarde que Ele está ouvindo o teu louvor. Está chegando até lá com cheiro suave. E através do teu louvor Ele vai trabalhando. Está vendo o que você tem? Use as armas espirituais que Deus Ele te deu. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aquela mulher tinha uma botija de azeite. Oh Deus. Veja, a mulher crescendo. A mulher aprendendo como o Deus dela era tremendo. Aí agora, Eliseu chega e diz a ela. Então disse Eliseu, no versículo 3. Vá pedir vasilha emprestadas a todos os seus vizinhos. Tem uma recomendação aqui de Eliseu. E eu vejo que nos momentos de crise, Deus Ele usa as pessoas para nos abençoar. Fala para o teu irmão do lado assim, Deus vai usar você. Agora dá um glória. Glória, aleluia. Deus Ele vai usar. Vá pedir vasilhas emprestadas. Eu estava conversando isso com a minha mãe. E a minha mãe fez essa observação. Imagina, se aquela mulher, não foi assim, mãe? Se aquela mulher não tivesse um bom relacionamento com os seus vizinhos. Não é? Se ela tivesse brigada com o vizinho do lado, do outro, não tinha vasilha, não tinha milagre. Não era assim? Será que hoje você teria liberdade de pedir uma vasilha emprestada aos seus vizinhos? Será que hoje você teria liberdade de pedir uma vasilha emprestada a todas as irmãs do seu ciclo de oração? Chega lá na casa dela assim, ó. Ô, irmã Maria, me presta aí uma Tupperware? Ó. Falando de Tupperware, eu lembrei que uma vez um amigo nosso, ele disse, mãe, esquece até as dívidas que eu devo a ela, em dinheiro, mas não esquece das Tupperware. Ela lembra a cor, lembra como era a tampa, tudinho. Quando vai para casa dele, né? Pronto, empresta a Tupperware com um pedaço de bolo. Meu filho, minha Tupperware, não é assim? Será que antigamente era assim também? Era um favor que aquela mulher estava buscando nas casas. Porque o profeta tinha mandado. E você teria essa liberdade com as pessoas do seu trabalho? Começa a lembrar assim dos teus vizinhos. Sempre tem um, né? Que a gente, meu Jesus, eu não ia lá não. O apóstolo Paulo, ele disse lá aos Romanos, se for possível, tende paz com todos os homens. Se for possível, tende paz com todos os homens. Veja só, uma mulher que quer ver o milagre acontecer, uma mulher frutífera, ela cumpre essa ordenança. Ela cumpre ter paz com todos. Irmãs, eu fico impressionada. Como tem mulheres que não fazem questão de ter paz umas com as outras. Que fala o que quer. Que diz assim, mas eu sou sincera. Isso não é sinceridade, amado. Fala o que quer. Reclama de coisa pequena. Fala mal da outra. Aumenta um ponto no conto. Tem gente que é viciado em aumentar um pouquinho na história. Não é? Aí isso faz com que você não tenha paz com todos. E quando você precisar das Tupperware, quando você precisar das vasilhas emprestadas para o seu milagre acontecer, não vai ter. Se for possível, tenha paz com todos os homens. Para sair daquela crise, a mulher teve que ir até os seus vizinhos, pedir vasilhas emprestadas. Se ela não tivesse de bem com todos, ela não conseguiria ver o milagre acontecer. Louvado seja o nome do Senhor.
Na crise, Deus pode fazer você depender das outras pessoas, viu? Então começa aí já a sorrir mais um pouquinho para os outros. Dá um sorriso aí para tua irmã do lado. Irmã Marlene está sorrindo aqui para todo mundo. Eita Deus! Começa a aprender a pedir perdão. Aleluia! Começa a aprender a abraçar mesmo sem ter vontade de abraçar. Aleluia! Porque o teu milagre vai ser grande e Deus quer te ensinar. Eita Deus! Amados, na crise, Deus quer trabalhar em tantas áreas na nossa vida. A gente não tem noção. A gente acha que a mulher quis, o milagre foi só a multiplicação do azeite. Não. O meu milagre, quando eu tive Maria Alice, foi só a minha cura? Não. Amado, eu sou outra pessoa hoje. Você sabe, quando você atravessa as lutas da vida, você se torna outra pessoa. Deus te aperfeiçoou, você fica um vaso bonito para a glória de Deus. É porque para moldar um vaso dói. Deus pega o barro assim, o vaso está meio troncho e Deus aperta. Mas esse aperto é para a glória do nome dEle. Dói. Aleluia. Aleluia. Olha, eu vi uma mulher que precisou casar e morar na casa do sogro e da sogra. Mulher oprimida, o sogro falava mal. Como é que eles não conseguem sair dentro da minha casa? E tratava eles mal, os filhos nasceram, os filhos começaram também a ser escanteados. Aquela mulher sofreu tanto. Só que aí chegou o momento de Deus virar o cativeiro daquela mulher. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher, ela subiu na vida, ela progrediu, ela abriu uma empresa. E ela contratou, assinou a carteira do sogro, da sogra, dos cunhados, de todo mundo. Deus, Ele fez com que eles dependessem agora daquela mulher. Quando Deus, Ele quer, amados, Ele vira a situação. Tenha paz com todos, se possível. Aleluia. Deixa eu contar também um testemunho, e também lá no hospital, viu? Chegou um dia, estava passando 20 dias, falando de depender dos outros. O pastor Júnior não saiu de perto de mim. 20 dias ali, ele do meu lado. Só que ele é pastor vice-presidente, não é? Do ministério, é coordenador da Novas de Paz. Chegou um momento que ele precisou fazer as coisas, né? Precisou ir resolver. E ali, eu disse, pode ir. Aquele orgulho, né? Pode ir, eu estou bem, com um dreno desse tamanho para ir no banheiro. Com outro aqui, um soro. Eu estou bem, pode ir, tem enfermeira se eu precisar. Ele fez, não. Uma pessoa tem que ficar com você. Aí eu disse, mas quem vai ficar comigo? Você precisa ir trabalhar. Pai, eu não tenho condições, é um pastor presidente, ele não vai ficar aqui. Manhã está com Maria Alice e com Clarinha. Sabe com quem eu fiquei? Com a minha sogra. Com a minha sogra. Mas eu amo minha sogra, viu? Eu amo. Mas todos nós sabemos que as sogras e as noras têm dificuldade de relacionamento. Eu estou mentindo? Não. Sogra e nora tem tanta piada, né? De sogra, né? Aquela coisa toda. E a gente fica com certo orgulho. Aí eu disse, tá bom, pode deixar ela vir, eu gosto da minha sogra, mas eu não quero que ela me ajude muito, eu não quero que ela me dê banho. Ela vai ficar só aqui, só para me acompanhar. Aí passou um dia, aí passou outro dia, eu cheguei do bloco cirúrgico morrendo de dor. Aí estava lá minha sogra me ajudando a escovar os dentes, me ajudando a tomar banho, enxugando o dedinho do meu pé, dando comidinha na minha boca, porque não tinha ninguém. Aleluia. Passando a mão na minha cabeça e eu dizendo, a senhora é a minha segunda mãe. Jesus faz assim. Jesus faz desse jeito. Ele quebra o teu orgulho. Aleluia. E faz você depender de quem você menos imagina para ensinar você a ser um cristão mais humilde. Mais humilde. Para no dia que o milagre for acontecer, você poder chegar com aquela paz no coração e dizer, irmã Jaqueline, me presta aquela vasilha ali. Ela vai dizer, não, uma só não, Clarissa, leva mais, toma mais. Para o teu milagre acontecer, eu vou te ajudar. Toma mais vasilha, leva essa aqui que é maior. Se for possível, tende paz com todo. Na crise, Deus pode usar as pessoas para nos abençoar.
para nos abençoar. Então, fique em paz em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu vejo aqui, amados, outra... Aleluia. A palavra de Deus, ela é muito clara quanto a isso. Deus, ele nos chamou porque nós somos corpo. Está aqui, ó, mas Deus está olhando lá de cima e vendo um só. É a igreja amada dele. Ele olha para fulana. Fulana sabe cantar mais entoada e fulana sabe cantar mais desentoada. Mas Deus, ele recebe do mesmo jeito. Ele recebe do mesmo jeito. A irmã Cicrana, ela prega que é uma bênção. A irmã fulana, para dar um versículo, começa a tremer a perna, meu Jesus. Mas Deus, ele recebe da mesma forma. Nós somos corpo, nós somos um. Nós damos as mãos e fazemos a obra do Senhor. E olha, eu falando de frutificar, eu estou falando em ter o caráter de Cristo. E sabe o que Jesus falou lá quando ele estava dando o seu sermão? Ele dizia, bem-aventurado, só uma parte que ele falou. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Veja, eu quero fazer uma observação, porque é tão bonito essa realidade. Jesus, ele mostra para mim e para você que nós somos instrumentos de paz. De paz. E por que eu sou instrumento de paz? Porque eu sou chamada filha de Deus. E Deus, ele é um Deus de paz. Então, onde eu passo, como uma mulher frutífera, eu tenho que exalar essa paz. Amados, dá pena, porque tem muitas irmãs, muita gente que ainda não aprendeu isso. E ela chega num lugar e o assunto encerra. As pessoas muitas vezes têm repugnância da presença daquela mulher que não tem aprendido ainda a frutificar, a ser um instrumento de paz. Quando precisar de vasilha, não vai ter. Não vai ter. Bem-aventurado as pacificadoras, porque serão chamadas filhas de Deus. E olha, paz, você precisa ter paz com Deus. Você precisa ter paz com as suas semelhantes. E você também precisa ser um instrumento de reconciliação. Ou seja, tem duas ali que estão brigadas. Você como instrumento de paz, com a sabedoria de Deus, vai lá pacificar, vai apaziguar. E Jesus manda fazer isso. E eu vejo tanta tristeza no coração de Deus quando ele olha para mulheres fazendo completamente ao contrário. Completamente ao contrário. Está lá dentro da comissão duas mulheres que estão brigadas. Aí chega uma e começa a piorar a situação, fazendo exatamente o contrário do que Deus manda. Essa não será chamada filha de Deus. Não será chamada, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Os pacificadores, os instrumentos de paz serão chamadas filhas de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na crise, aleluia, na crise, meu Jesus, Deus vai usar as pessoas para nos abençoar. Tenha paz com todos. Outra coisa que eu aprendo na crise e na vida dessa mulher é que na crise Deus, ele quer provar a nossa fé. O profeta disse, mas peça muitas vasilhas. Deus poderia simplesmente entregar a bênção àquela mulher. Dizer assim, ó, vai lá. Tem um monte de dinheiro, para mandar o profeta dizer, tem um monte de dinheiro lá em cima da tua mesa. Aí você vai pegar esse dinheiro, vai pagar a tua dívida e amém. Não. Deus, ele queria provar a fé daquela mulher. Ele mandou o recado através do profeta. Ele disse assim, peça muitas vasilhas. Quando ele fez isso, ele queria provar a fé daquela viúva. Queria provar a fé dela. Quando aquele povo estava no deserto, peregrinando por 40 anos, Deus tinha o poder de teletransportar aquele povo já para a terra prometida. Deus, ele não podia fazer isso? Podia. Mas Deus, ele permitiu que aquele povo caminhasse 40 anos, porque precisava de 40 anos para Deus ensinar aquele povo.
Quando eu estava vivendo um momento na crise de saúde, que eu vivi há uns dias atrás, quando eu tive minha filha, Deus, Ele poderia dar a minha cura de imediato, mas Deus, Ele não fez assim. Por quê? Porque Ele queria me ensinar lições preciosas. Na crise, Deus quer provar a nossa fé. Olha, o salmista, ele diz assim: foi-me bom. Veja ele reconhecendo aqui, ó. Foi-me bom ter sido afligido. Oh, Jesus, para que aprendesse os teus estatutos. Olha que coisa linda. Foi bom, Senhor Deus, eu ter sido afligido. Foi bom ter tido passado por aquela prova, para que eu aprendesse, Senhor Deus, os teus estatutos. Quando a gente está no deserto, no momento de crise, a gente come do maná que os nossos antepassados não conheceram. A gente vê água brotar da rocha. A gente vê mar vermelho se abrir. A gente vê coluna de fogo. A gente vê nuvem no céu. Quando a gente está na crise, a gente vê o sobrenatural de Deus acontecendo. E eu vejo essa viúva aqui, vindo o sobrenatural na vida dela. Eu vejo ela ali com seus filhos. Vamos correr! Vamos buscar azeite agora, porque o milagre vai acontecer. Creia que o teu milagre vai acontecer e cumpra as instruções que Deus deu para você. E ela ia de casa em casa. Eu imagino que ela olhava para sua casa assim com seus filhos e dizia: tem muita vasilha. Não, tem pouca ainda. Vamos buscar mais. Vamos buscar mais. Acabou um quarteirão, vamos em outro, vamos em outro, vamos em outro. Eu imagino que em cada passada daquela mulher e dos meninos dela, eles estavam sendo provados. Eles tinham que crer no tamanho do Deus que opera milagres, porque senão elas não iam buscar as vasilhas emprestadas. Um Deus grande opera milagres grandes e você precisa crer nessa palavra. Não ache que o seu milagre é grande demais para o Deus que você serve. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Crente que segue as instruções de Deus com selo tem vitória certa. E Deus, Ele dá as suas instruções na sua palavra. Na sua palavra. Deus, Ele dá ali as instruções na Bíblia Sagrada. Deus usa os servos do Senhor do ministério para entregar a palavra para você. Siga as instruções de Deus com zelo, que você vai ver o milagre acontecer. Aleluia. O que acontece é que tem muitas pessoas querendo cumprir as instruções pela metade. Ah, essa área aqui eu consigo. Aqui, isso aqui eu faço. Mas isso aqui eu não faço não. Eu não consigo, eu não posso. Só diz que não consegue quem não serve a Deus que nós servimos. Aleluia. Na crise, Deus, Ele quer provar a nossa fé. E por fim, amados, eu vejo que na crise existe a nossa parte. E existe a parte de Deus. Você está fazendo a sua parte? Pensa direitinho. Com a sua família, você está fazendo a sua parte? Deus está fazendo a dele, eu tenho certeza. Deus está fazendo a dele. Mas você precisa fazer a sua parte. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Aí o azeite parou de correr. A palavra de Deus fala. Aí ela foi agora, ela corre e conta tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. E você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. O azeite, naquele tempo, quem tinha muito azeite era muito rico. O azeite ele era muito valioso. Ele servia para alimentação. Ele servia para ungir reis e para consagrar sacerdotes. Lembra do profeta Samuel, quando foi até lá ungir Davi? Ele foi com azeite. Davi ainda era moço. O azeite também ele serve para esquentar o corpo no frio. Serve para acender as lamparinas. O azeite é valioso. E agora aquela mulher, ela estava cheia de azeite.
Aleluia. Creia que também vai ter a fartura na tua casa. Vai ter abundância, vai ter azeite. Aleluia. E teve azeite porque aquela mulher tinha paz com todos. Teve azeite porque ela seguiu as instruções do profeta. Teve azeite porque ela creu no Deus a quem ela servia. Estava agora a mulher cheia de azeite. E agora ela foi lá, vendeu o azeite, bater de porta em porta. Fazer a parte dela. Fazer a parte dela. É assim. Um dia desse ligou uma irmã para a Rádio Novas de Paz e disse assim, um exemplo. Ela fez, irmã Clarissa, eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta, eu tenho um monte de coisas. Ela fez, eu estou crendo num milagre. Eu fiz, amém, amada. Eu creio no seu milagre também. Eu fiz, mas me diga uma coisa, você já foi no médico? Você está fazendo um tratamento? Já fez alguma coisa? Ela disse, não. Ela achou como se eu fosse a incrédula. Ela fez, não, irmã Clarice, eu creio que Deus vai fazer. Eu fiz, irmã, eu creio também, mas deixa para Deus fazer a parte dele. Depois que você fizer os seus tratamentos, depois que você fizer a sua parte, que você cuidar da sua alimentação, eu não posso nem estar falando muito disso. Aí não pode pregar o que não vive, não. Pula! Ô, Freis, acabamos de rir aqui, pai. Pois bem, eu estava no rádio, a irmã não sabia, né? Aí eu disse a ela, ó, irmã, e depois, Deus, ele vai fazer a parte dele. Faça a sua. E você sabe muito bem, porque você tem discernimento. Você sabe, amada, qual é a sua parte a ser feita. E muitas vezes nós negligenciamos a nossa parte. A mulher poderia ficar lá na sua casa cheia do azeite, mas ia continuar endividada do mesmo jeito se ela não fizesse a parte dela. Ela ia continuar com o perigo dos seus filhos serem levados como escravos se ela não fizesse a parte dela. Mas ela fez. Ela fez. Ela vendeu o azeite, ela bateu de porta em porta. Crise não é momento de nós estarmos acomodados. Porque é muito fácil. É muito fácil a gente estar em casa, sentado. É muito fácil ir à igreja só nos domingos. É muito fácil viver um evangelho de aparência. É muito fácil vestir roupa de crente. É muito fácil falar como crente. É muito fácil ter cabelo de crente. Mas é difícil viver como crente. É difícil viver o evangelho que Deus sonhou e quer que nós vivamos. Quando ele estava morrendo ali na morte de cruz, Deus estava dizendo assim, eu fiz a minha parte. E você precisa fazer a sua. Fazer a sua. Nós precisamos arregaçar a manga, amadas. Arregaçar a manga. A palavra de Deus nos manda cingir os lombos. Cingir os lombos é porque antigamente os homens, eles andavam com as roupas bem folgadas, não é? Aí, quando eles iam para o trabalho, iam, vamos dizer ali, semear, iam fazer qualquer trabalho manual, eles tinham que cingir os lombos, eles pegavam um cinto e a roupa que era folgada, eles amarravam, subiam um pouquinho para poder ter mais facilidade de se movimentar. Por isso que a palavra de Deus está dizendo assim, ó, cinge os lombos, ou seja, te prepara para o trabalho. Não é momento de você estar acomodada, minha amada. Não é momento de você estar parada, minha amada. Cinge os teus lombos. Vai vender azeite. Cumpre o que Deus mandou através do seu profeta. E eu vejo aqui agora essa mulher cheia de frutos, quitou as dívidas. Seus filhos agora estavam salvos das mãos do credor. Porque ela creu no milagre e ela agiu. Para finalizar, eu quero dizer para você mais uma vez. Que a crise, ela tem hora de começar. E ela tem hora de acabar. Oh, Jesus! Tem hora de começar e tem hora de acabar. Oh, aleluia!
Aleluia. Para mim, a última crise terrível que eu passei foram 40 dias de luta, de desespero, de solidão muitas vezes. Não pude ver minhas filhas, sofri demais, passei por 5 cirurgias. Às vezes não conseguiam achar veias em mim para colocar a medicação. Eu tive que passar por uma mini cirurgia para receber a medicação no pescoço. Sofri tanto. Ela começou a crise e eu dizia, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Quando é que isso vai acabar? E eu gosto tanto de contar essa história. Porque foi uma experiência tão bonita que eu tive com Deus no meio daquela crise. É para você que não crê que Deus fala, viu? Ele fala. Onde eu conversava com Deus ali naquele hospital, na frente de uma janela que dava no caminho para minha casa, todos os dias ali eu profetizava e dizia, um dia eu vou pegar essas malas com meu esposo e vou sair daqui para casa porque eu quero dar um abraço nas minhas filhas, eu quero dar um abraço na minha família e eu quero voltar a fazer a obra do Senhor, eu quero ir para a igreja. Como eu valorizei estar na casa do Senhor. E certo dia chegou o momento da crise terminar. Foi quando Deus, enquanto eu orava, Deus ele trouxe não sei de onde um pássaro branco assim voando na frente da janela do hospital. Um sentimento de paz tão grande preencheu o meu viver. Naquele momento, deu vontade de sair pulando ali de alegria. E eu disse, Deus, fala comigo, fala comigo. E uma palavra só falou. Deus, ele disse assim, acabou. Acabou. Eu ouvi a voz de Deus como eu nunca tinha ouvido antes. Se naquele momento eu estivesse na praia com a minha família, com as minhas filhinhas, tomando banho de praia, tomando água de coco, comendo caranguejo, eu nunca ia ouvir a voz de Deus como eu ouvi dentro daquele hospital. Aleluia. Se eu estivesse em casa, vivendo os planos que eu planejei para mim, que era sair daquele hospital com a minha filha, tirar bem muita foto, colocar no Facebook e depois ir lá, viver comprando roupinha para ela, bem feliz, eu nunca iria passar por onde eu passei e ser aprovada como eu fui aprovada. Aleluia. É por isso que a palavra de Deus nos manda agradecer. Não quero entender não, não quero entender não, tá doendo, não fica perguntando a Deus por que tem que ser assim. Minha filha às vezes, quando eu coloco ela de castigo, às vezes eu tenho que dar uma palmada, ela faz assim, você não me ama. Criança não faz isso, né? Você não me ama. Por que você faz isso comigo? Rebelde, a gente é assim com Deus às vezes. Agimos com rebeldia. Oh Deus, eu criei meu filho tão bonitinho na tua casa, Deus, porque agora ele está vivendo essa vida tão afastada da tua presença, Deus. Questionando, querendo entender o trabalhar de Deus. Aleluia. Mas Deus diz para você nessa tarde, deixa na minha mão. Oh, meu filho, não precisa você entender, não. Deixa isso comigo. Deixa isso comigo, porque eu sei cuidar da tua vida melhor do que você pensa. O homem faz planos. O homem faz projetos. A gente sonha tanta coisa bonita para nossa vida, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Então te alegra em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos viver uma vida frutífera, amados, em meio às crises, crescendo na fé, tomando atitudes, fazendo a nossa parte e aguardando a provisão de Deus nas nossas vidas. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Amém.